Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre a história do Brasil e hoje abordaremos o nosso processo de independência política. Ou seja, veremos, a independência, como foi conduzida a independência do Brasil. Vale ressaltar, aqui como um preâmbulo, que o movimento de independência do Brasil ele se deu em condições, dentro de condições bastante singulares. Ou seja, esse processo de independência ele se iniciou dentro de um contexto, de um quadro mais dilatado, que é a crise do sistema colonial, do antigo sistema colonial, ali no século XVIII. Então ele faz parte, ele está dentro desse quadro mais dilatado, que, por exemplo, nós podemos entender a crise do sistema colonial, o primeiro episódio que marca de fato essa crise do antigo sistema colonial é a independência dos Estados Unidos em 1776, no sentido de ser o primeiro movimento de independência aqui na América. Foi a primeira colônia que conseguiu se libertar do jugo metropolitano. E essa crise, esse exemplo, está marcando, está assinalando a crise do antigo sistema colonial. E essa crise do antigo sistema colonial ela está bastante vinculada ao século XVIII e às ideias iluministas, ao liberalismo político, ao liberalismo econômico, à Revolução Francesa, essas ideias de liberdade. Isso vai rebater aqui na América, no primeiro exemplo aqui no caso da independência dos Estados Unidos. Depois temos toda a independência da América Espanhola, também na primeira metade ali do século XIX, entre 1800 e 1850, e a independência do Brasil, que é 1822. O caso brasileiro, então, ele tem início com essa crise do sistema colonial e vai se aprofundando com os problemas, como a gente viu na aula passada, com aquela conjuntura europeia, com a expansão napoleônica, que vai resultar na vinda da família real aqui para o Brasil, na transferência da corte em 1808. E a transferência da corte para o Brasil em 1808, ela já assinala, vamos dizer assim, um aprofundamento dessa descaracterização da dominação colonial, porque a abertura dos portos, no fundo, significou a nossa, o fim do pacto colonial, a nossa independência econômica. E essa busca, essa luta por independência tem a ver também, além de todo esse contexto, com alguns fatores internos aqui da colônia, que nós vimos ali desde as revoltas nativistas, principalmente com os movimentos emancipacionistas. A vida aqui na colônia foi ganhando outros contornos, E a nossa elite colonial, elas tinham interesses diferentes, as elites brasileiras tinham interesses diferentes em relação com os interesses metropolitanos, com o rei de Portugal. Então vale destacar que o nosso processo de independência, então ele começa aí, ali, vamos dizer assim, ele se assinala, essa tendência de rompimento, ela vai se assinalando ali no finalzinho do século XVIII, com a conjuração baiana, com a Inconfidência Mineira. Ela se aprofunda com a transferência da corte para cá, e a construção do Estado brasileiro, a consolidação do Estado brasileiro, ela vai se dar com vamos dizer assim, com o desenrolar dos acontecimentos pós-independência, pós chegada do Dom Pedro I ao poder, que é a montagem do primeiro reinado. Então, até 1822 o Brasil era uma colônia de Portugal. Depois de 1822, o Dom Pedro I, que conduz a nossa independência, ele estrutura o primeiro reinado, que vai até 1831. Então ali nós temos um momento de estruturação do Estado brasileiro. E podemos também perceber, bem vinculado a assuntos da aula passada, que foi aquela questão da nossa, de uma data importante que temos ali como consequência da vinda da família real, que é a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves em 1815. Para alguns autores, ali já fica evidente, de fato, que o Brasil não era mais uma colônia. Então podemos pensar que a nossa independência, sob determinados aspectos, ela representa, vamos dizer assim, um processo
de separação que se dá no interior do Reino de Portugal, né? Desse Reino Unido de Portugal e Algarves, que o Brasil fazia parte também. Dessa maneira, desde a vinda da família real, né, o Dom Pedro I conduzindo esse processo de independência, podemos dizer que a nossa independência ela foi bastante marcada pela continuidade das estruturas aqui já existentes. Então, essas estruturas, né, uma série de estruturas já construídas ali durante o período joanino e até mesmo durante o período colonial, algumas dessas estruturas elas se mantiveram por conta de um caráter, vamos dizer assim, conservador do nosso processo de independência. A nossa independência, ela queria liberdade, queria romper com a condição colonial, mas mantivemos, né, algumas estruturas foram conservadas, como, por exemplo, o regime monárquico, né? O trono ficou na mão da família de Bragança, que é a família, né, do Dom João VI, que vem para cá lá com a transferência da corte. As mesmas elites que controlaram o Estado, que passam a controlar o Estado. Nós mantivemos a fronteira e a unidade territorial. Mantivemos a escravidão. Mantivemos alguns privilégios, vamos dizer assim, dentro desse Estado que está nascendo. A população, né, os escravos e a população mais pobre não terá participação, por isso que é um processo, né, bastante conservador. Nós vemos a participação da Inglaterra, né, mantendo os seus privilégios e sendo beneficiada comercialmente durante as primeiras décadas após a independência. Então, assinala uma ruptura, a nossa independência, mas também assinala a manutenção de uma série de estruturas. É isso que eu quero que vocês percebam, ok? Nós veremos, né, não nessa aula de hoje, mas na próxima aula também, que a gente dá continuidade, que existem no nosso processo de independência alguns movimentos. Não foi um processo assim tão pacífico, né? Nós temos ali um envolvimento popular ocorrendo em algumas regiões, mas na sua maioria o povo em si ele lutava não, né, junto com Dom Pedro I, mas lutava contra o monarca, contra o imperador, e lutava também contra a presença dos portugueses e contra, né, a estruturação desse poder imperial. Eles queriam, de fato, né, já que vamos fazer a independência, vamos fazer uma independência bem sintonizada com esses ideais liberais lá da Europa iluminista, né, dessa Europa do século XVIII, com esses ideais que estão abalando ali, né, o antigo regime. Vamos fazer a independência, vamos adotar a república, vamos acabar com a escravidão, vamos adotar a ideia de cidadania. Isso não tem. Então a gente vai ver como que é bastante peculiar a independência brasileira. E podemos dizer, depois a gente vai ver que a independência brasileira, na verdade, ela acaba sendo, né, na visão de alguns autores, mais fruto de uma classe, da nossa elite escravista, da nossa elite rural, do que pensada, né, como uma nação que lutou contra a dominação portuguesa. Né? Nós fizemos a independência, rompemos algumas estruturas, claro, né, uma condição colonial, mas mantivemos várias estruturas conservadoras aí. Vale ressaltar que a nossa independência ela começa com a Revolução Liberal do Porto, lá em 1820, né? É como um desdobramento aqui da vinda da família real. Aqui essa Revolução Liberal do Porto, em 1820, né? Ela está preconizando a volta do Dom João VI. Então, a Revolução Liberal do Porto, ela vai, de alguma maneira, acentuar o nosso processo de independência, porque ao exigir a volta do Dom João VI, nós veremos que o Dom Pedro I, que é o Dom Pedro só, ficará no Brasil, e desses desentendimentos entre o Dom João VI que voltou e o Dom Pedro que ficou aqui, começa a ter um esgarçamento, vamos dizer assim, de relações familiares dentro aí, do Reino Unido de Portugal e Algarves e Brasil. Então podemos dizer que é uma briga de pai e filho. Então nós temos que entender essa Revolução Liberal do Porto para entender o processo de independência do Brasil, que está muito assinalado pela vinda da família real. Tá? Então foi um caso único. Aquela aula do período joanino ela é bastante interessante por isso, né? Marca a transferência de uma corte para cá.
E é por isso que o nosso processo de independência ele é conduzido de uma maneira a adotar a monarquia e manter a unidade territorial. Quando a gente olha a independência da América Espanhola, a gente vê que os nossos vizinhos adotaram repúblicas e, na sua grande maioria, houve a fragmentação territorial, né? Surgiram vários países. No Brasil, nós mantivemos a unidade territorial e adotamos a monarquia. É bem diferente essa fragmentação, né? Pipocam várias repúblicas na América Espanhola. Então vamos lá. Os fatores que levaram à Revolução Liberal do Porto. A crise econômica de Portugal. Então Portugal, né, com a vinda da família real ali em 1808, aquelas guerras napoleônicas, tudo isso vai gerar uma crise econômica em Portugal. Não só por conta, né, dessa guerra, mas porque Portugal, a família real estava aqui no Brasil. E o Brasil era a galinha dos ovos de ouro de Portugal. Isso vai gerar um empobrecimento, vamos dizer assim, da burguesia, de setores da nobreza, vamos dizer assim, de parte importante da sociedade portuguesa, porque as rendas da colônia Brasil, que era a galinha dos ovos de ouro, não ia para Portugal, tá? E Portugal também estava num contexto aqui em 1820 ligado ao mercantilismo, ligado ao capitalismo comercial, enquanto toda a Europa já vivenciava, uma boa parte da Europa já estava sintonizada com um novo tempo do mundo, que era o tempo do capitalismo industrial. Então, estava ocorrendo uma transformação e Portugal ainda estava preso ao passado, e um passado que não beneficiava, vamos dizer assim, as elites portuguesas. Um outro ponto é que existia um domínio político inglês do Reino de Portugal. Né? Então, a gente estava em 1820 ainda, as guerras napoleônicas tinham terminado lá em 1814, 1815, o Napoleão já tinha sido derrotado, e o Dom João VI estava no Brasil ainda, e Portugal estava sob o domínio político inglês, né? A Inglaterra, que ajudou a transferência da corte para o Brasil lá em 1808, que fez a contenção desse avanço das tropas napoleônicas, ainda exercia o domínio político do Reino de Portugal em 1820. Isso vai gerando um descontentamento, sobretudo, né, de setores, vamos dizer assim, mais enobrecidos, mas também da burguesia portuguesa. Então, quais são os objetivos da Revolução Liberal do Porto de 1820? Eles buscavam impor uma constituição liberal em Portugal para limitar o poder do Dom João VI, né? Ou seja, ou o Dom João VI volta, ou a gente vai limitar o poder dele através de uma constituição liberal. Nós temos aqui como objetivo a expulsão do general inglês William Beresford. Então, essa Revolução Liberal do Porto, ela buscava, né, expulsar, extirpar esse domínio político inglês exercido por um general, que era esse Beresford, que foi, né, colocado ali como um preposto, vamos dizer assim, para conter a expansão napoleônica. Eles exigiam a volta imediata do Dom João VI, que estava no Brasil. Falou: Dom João, já acabou o período napoleônico, né? Passaram-se 5 anos e você está no Brasil ainda. Ou você volta, ou senão a gente vai dar um outro caminho para Portugal, né? Um caminho mais liberal, né? Vamos dizer assim, mais apartado da monarquia portuguesa que estava aqui no Brasil. E outra, eles visavam a recolonização do Brasil. Ou seja, eles queriam ajustar o Brasil ao passado, né? Fazer com que o Brasil, de alguma maneira, voltasse a ser uma colônia. Isso, no fundo, eles queriam aqui, só para vocês terem ideia, a Revolução Liberal do Porto, né, que ela ocorre na cidade do Porto, ela foi contra essas políticas do Dom João, a vinda da família real, que prejudicavam os interesses portugueses, né? Não só em Portugal, mas também no Brasil. E além de transformar Portugal numa monarquia constitucional, pondo fim a esse absolutismo monárquico, tentando sintonizar a Europa, né, nesses ventos do liberalismo, de alguma maneira, né, adotando uma monarquia constitucional, em relação ao Brasil, eles queriam, né, vamos dizer assim, uma medida, se desse ponto de vista, né, a adoção de uma monarquia constitucional, da constitucionalização de Portugal, são medidas liberais. Por outro lado, economicamente, quando você fala, né, de voltar à recolonização, significa uma medida bem conservadora. Então ela foi liberal em alguns aspectos, a Revolução Liberal, mas também foi conservadora, porque visava a recolonização do Brasil. Ou seja, né, eles procuravam eliminar o status de Reino Unido que o Brasil, né, ele auferiu em 1815, que o Dom João VI, né, elevou o Brasil à condição de Reino Unido
em 1815. Eles queriam, né, abolir essa medida e voltar o Brasil como uma mera colônia de Portugal. Então podemos dizer que, desse ponto de vista, a Revolução Liberal do Porto ela foi, né, conservadora em alguns aspectos. O Dom João VI ele volta para Portugal, né, ele voltou para Portugal em 1821, e o Dom Pedro permaneceu no Brasil. Aqui nós temos, né, vamos dizer assim, o início dos problemas entre o filho que fica no Brasil e o Dom João VI que volta para Portugal. Então aqui, ó, a regência de Dom Pedro em 1821 e 1822, ele passa a sofrer, né, uma série, vamos dizer assim, de pressões da corte portuguesa para recolonizar o Brasil. Eles queriam, né, a extinção dos tribunais brasileiros. Eles exigiam o retorno do Dom Pedro, né, o retorno imediato de Dom Pedro para Portugal. Então essas pressões da corte visavam, no fundo, né, o retorno do Dom Pedro e o retorno do Brasil à condição colonial. A extinção dos tribunais significa, né, nada mais, nada menos, né, do que falar que aqueles tribunais que foram criados aqui, ou aquele sistema de justiça que foi criado aqui pelo Dom João VI, você desmonta todo esse aparato burocrático e o negócio agora é com Portugal, né? É com Lisboa, enfim, é com os portugueses lá em Portugal, e não mais pensar o Brasil como um estado que poderia se estruturar para se autogerenciar como parte, né, desse Reino Unido a Portugal e Algarves, beleza? Aí começa a reação brasileira, né? O dia do fico, que é no dia 9 de janeiro de 1822. No fundo, olha lá, o Dom Pedro ele desobedece ao pai, que é o Dom João VI, e à corte portuguesa. E mais, além de desobedecer, né, podemos dizer aqui que esse período, né, que o Dom Pedro fica no Brasil, né, que ele monta essa regência, a sua regência ali em 1821 e 1822, esse período ele é bastante marcado por, vamos dizer assim, disputas entre as elites brasileiras que apoiam o Dom Pedro e esse rompimento em relação a Portugal, ou que querem que Dom Pedro fique aqui, e as cortes portuguesas que querem, né, vamos dizer que as cortes portuguesas querem acabar com a autonomia brasileira e que o Brasil voltasse a ser uma colônia e ponto final. Então os interesses brasileiros e os interesses da corte portuguesa eles irão entrar em rota de colisão. Então essas pressões das cortes para que o Dom Pedro voltasse, parte da elite brasileira vai fazendo uma pressão no sentido contrário, vai fazendo uma pressão, né, para que ele fique, e o dia do fico é bastante emblemático nesse sentido, né? Você reúne ali mais de 10 mil assinaturas de habitantes do Rio de Janeiro que pedem a permanência do Dom Pedro no Brasil. Então, aí constitui o chamado Dia do Fico. Então, mais do que mais do que isso, né? No momento em que a pressão das cortes se intensifica, né? O Dom Pedro I ele vai aos poucos reagindo contra essa pressão das cortes portuguesas, e ele faz o decreto do chamado Cumpra-se. Isso aqui, né, simboliza a ruptura de fato com Portugal. Por quê? O que seria esse Cumpra-se? Nenhuma lei aprovada em Portugal vigoraria no Brasil sem aprovação do Dom Pedro I. Então, o Dom Pedro ele reage frente a essas pressões da corte portuguesa com o decreto do Cumpra-se, né, estabelecendo então que nenhuma lei aprovada lá em Lisboa entraria em vigor aqui no Brasil sem a aprovação do Dom Pedro I. Desse ponto de vista, né, simbolicamente já é a ruptura com Portugal. E vai demonstrando também, né, um episódio que vai demonstrando o centralismo a partir do Rio de Janeiro sobre as demais províncias. Então tudo tinha que passar pelo imperador, pelo Rio de Janeiro, que era a nossa capital, que vai de fato ser a nossa capital, já era a nossa capital enquanto colônia, e vai ser a capital do Brasil como um estado independente. E além disso, né, ele vai fazer a convocação de uma Assembleia Constituinte brasileira. Então ele convoca ali em junho de 1822, ele convoca uma Assembleia Constituinte. Então vamos dizer assim,
até mesmo, né, mais do que o 7 de setembro, que foi uma data simbólica, você falar que vai ter uma Assembleia Constituinte que fará suas próprias leis, de fato vai consumar a ruptura definitiva com Portugal. Aqui assinala já, né, que o Brasil está montando um aparato de Estado bem diferente daquilo que está em Portugal. De fato, assinala a nossa ruptura de fato. E para nós finalizarmos aqui, então vamos ver aqui, né, a independência do Brasil, de fato vem com o Grito do Ipiranga, ali que é no dia 7 de setembro de 1822, que é uma data simbólica, né? É um fato simbólico da nossa independência. A gente viu que isso vem desde 1808, a abertura dos portos, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, né? O Cumpras, dia do Fico, a convocação de uma Assembleia Constituinte, uma série de processos, né? Uma série de acontecimentos que, né, no fundo, tecem esse processo de independência do Brasil. E o que precisa ficar evidente é que a nossa independência, ela ocorreu sem alterações profundas na sociedade e na economia brasileira. Então a gente fala que a nossa independência foi, né, uma independência que não alterou, como eu já havia dito aqui no começo da aula, não rompeu com algumas estruturas, muito pelo contrário, né? Nós perpetuamos, né, algumas dessas estruturas, né, que foram conservadas, e por isso que a gente fala que nesse processo de independência tivemos um caráter conservador. Tá? Conservador porque conservamos algumas estruturas do nosso passado colonial. Desse ponto de vista, a nossa independência, conduzida pelas elites, conduzida, né, pelo Dom Pedro I, né, que representa uma monarquia, querendo ou não uma monarquia, um pezinho de uma monarquia europeia aqui, mas, né, a nossa independência, ela mesmo tendo esses, né, vamos dizer assim, esses problemas, essas problemáticas, ela acabou, né, por evitar a recolonização do Brasil. A partir do dia 7 de setembro, o Brasil, né, de fato cortou o seu cordão umbilical em relação a Portugal. E o Brasil não voltaria a ser mais uma colônia. E da forma que foi conduzida a independência também, evitou uma possível revolução social. Né? Uma revolução, poderia ter explodido uma revolução, uma guerra, né? Como foi, sei lá, a revolução haitiana, que os escravos conduziram o processo de independência. Beleza? Então, a nossa independência, da maneira que foi feita, agradou, né, bastante as elites agrárias e escravistas. Então, podemos dizer que a independência do Brasil, né, o movimento da independência, foi a ação da elite, que acabou, né, preservando seus interesses e privilégios. Adotamos a monarquia, preservamos a unidade territorial e adotou-se um frágil modelo federalista. Né? Então, predominou esse centralismo a partir do Rio de Janeiro sobre as demais províncias. Mantivemos a unidade territorial, né? A gente vai ver que essa questão aqui do federalismo, de dar autonomia, né, para as províncias, para as diversas regiões do Brasil, ou centralizar tudo no Rio de Janeiro, na figura do imperador, isso terá problemas ao longo de todo o primeiro reinado do período regencial. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí da aula. E nós continuaremos, né, a ver né, vamos dizer, os desdobramentos desse processo de independência na próxima aula, ali com a constituição do primeiro reinado, os primeiros momentos do primeiro reinado, que é quando Dom Pedro I assume a condução do país, ele que vai fazer o Grito do Ipiranga ali, né, ele que assume como primeiro monarca. Nós teremos as guerras de independência, a gente vai ver, né, o que foram essas guerras de independência, e também veremos a forma que o Brasil foi conduzindo o reconhecimento da nossa independência perante as demais nações europeias e as demais nações aqui na América. Beleza? Então, um abraço e tudo de bom para vocês.